Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso livro 1. Ainda estamos no livro 1, tá certo? Porque a gente está concluindo o 5º capítulo. Então, vamos dar continuidade com o livro 1 de Português do SAIS, página 112. Vamos estudar o gênero textual reportagem, ok? Pegou o seu livro? Tá aí com você? Vamos lá, página 112 do livro 1. Na seção Hora da Leitura, você lê um conto sobre um visitante inesperado. A história contém fatos fantasiosos, como o visitante ser, na verdade, um viajante do tempo. Mas alguns detalhes da história poderiam ser verdade, como o risco de as árvores deixarem de existir se não preservarmos o ambiente. As árvores são importantes para a nossa sobrevivência na Terra, pois produzem o oxigênio que respiramos. Já pensou se elas desaparecessem? Você será repórter e produzirá uma reportagem sobre a importância de cuidarmos do meio ambiente. Primeiro, leia a reportagem a seguir sobre a cadela Lilica. Vamos ler a reportagem abaixo. Cadela Lilica enfrenta perigos de rodovia para alimentar outros animais. Há 3 anos, ela percorre 2 quilômetros para garantir o jantar dos bichos. Moradora em um ferro velho, Lilica divide o espaço com uma mula. Em meio à sucata de um ferro velho, em São Carlos, São Paulo, descansa um exemplo de solidariedade. A cadela Lilica mora no local e divide o espaço com um cão, um gato, um galo, uma galinha e até uma mula. Todas as noites, os bichos têm o jantar garantido porque Lilica faz a parte dela. Quando a tarde vai embora, a cadela cumpre rigorosamente uma missão. O destino é a casa da professora Lúcia Helena de Souza, que cria 13 cachorros e 30 gatos, todos recolhidos da rua. Depois de servir o jantar da turma, a professora prepara uma marmita para a Lilica. Eu percebia que ela comia e ficava olhando para o que tinha na sacola. Aí uma vizinha disse que dava a impressão de que a cadela queria levar o resto da comida. Aí nós amarramos e ela pegou a sacola e levou. Daquele dia em diante a gente faz isso, conta Souza. O encontro é pontual, ocorre sempre por volta das 21h30. A cadela mata a fome, pega a sacolinha com o alimento separado pela professora e segue de volta ao ferro velho. São 2 quilômetros de caminhada na lateral de uma estrada bem movimentada. No escuro, a pista fica ainda mais perigosa, mas Lilica atravessa com segurança e em poucos minutos chega com o jantar dos outros animais. A catadora Neile Vânia Antônio, que encontrou Lilica abandonada, ainda filhote, na porta do ferro velho, pega a sacola e abre para todos os bichos do local comerem. O que sobra fica para o café da manhã. A história se repete todos os dias há 3 anos. Dona Neile diz que desde que viu a cadela pela primeira vez, percebeu que ela era diferente. A gente que é humano não faz isso. Algumas pessoas até escondem e não querem dividir o que tem. Ela não. Lilica é um animal excepcional, afirma. Então, olha só. De acordo com essa reportagem que a gente leu, vamos planejar o nosso texto. Planejando o texto. O que eu vou escrever? Uma reportagem sobre o que? A importância de cuidarmos do meio ambiente. Para quê? Realizar um telejornal com a turma. Para quem? Professor e colegas. Como será a produção individual ou em dupla? Então, como a gente está fazendo em casa, cada um vai fazer a sua individualmente. E para ajudar vocês nesse tema, eu fiz uma pesquisa aqui. Então, vamos entender um pouco melhor de que forma
sobre de que forma nós podemos cuidar do meio ambiente, qual é a importância disso. Então vamos estudar um pouco sobre o tema. Olha só, o site que eu pesquisei é escolakids.uol.com.br. Como cuidar do meio ambiente. Cuidar do meio ambiente significa conservá-lo por meio do desenvolvimento sustentável que utiliza recursos naturais sem prejudicar a nossa ou as futuras gerações. Meio ambiente, segundo o dicionário Mini Aurélio, significa o conjunto de condições e influências naturais que cercam um ser vivo ou uma comunidade e que agem sobre ele ou eles. Assim, o meio ambiente envolve não somente plantas, animais e paisagens bonitos, mas todos os seres vivos e os ambientes em que eles vivem. Considerando o que foi dito e sabendo da relação existente entre todos os seres vivos e não vivos, é importante respeitar o meio ambiente. Algumas dicas: evitar o consumo exagerado, ou seja, não usar ou desperdiçar aquilo que não é necessário. Em primeiro lugar, porque tudo em que consumimos de forma direta ou indireta vem de recursos da natureza e alguns não se renovam. Em segundo lugar, porque o consumo produz lixo e, como sabemos, alguns materiais demoram para se decompor. Mais sério ainda é o desperdício de alimentos jogados fora ao mesmo tempo em que inúmeras pessoas morrem de fome. Tal tipo de lixo forma uma substância líquida chamada chorume, que pode penetrar na área subterrânea, subterrânea, contaminando-a. Além disso, por se tratar de restos de comida, esse material atrai animais que podem provocar doenças, como ratos e baratas. Considerando que muitas pessoas têm contato direto com o lixo, o resultado não é nada agradável. Olha uma criança no meio do lixo. Evitar o desperdício é uma forma de cuidar do meio ambiente. Desligar o chuveiro enquanto ensaboa o corpo e a torneira da pia enquanto escova os dentes e apagar a luz ao sair de um cômodo também são excelentes atitudes. Reaproveitar materiais. Isso porque, como foi dito, tudo que consumimos utiliza recursos da natureza. Assim, ao invés de comprar algo novo, reutilizando o que temos, estamos poupando o meio ambiente. Você enjoou daquele brinquedo que ainda está em boas condições de uso? Que tal trocar com seu colega por outro ao invés de comprar algo novo? Quanto ao papel de desenho, não seria bacana utilizar os dois lados da folha antes de pegar uma nova? Lembra, a tia até sempre fala isso, até por uma questão de organização do seu caderno. Eu sempre digo, utilize os dois lados da folha, escreva na frente, escreva também atrás. Lembram disso? Para uma questão de organização, seu caderninho fica mais organizado. Mas tem a questão da preservação do meio ambiente também, olha só. Reaproveitar é outra forma de cuidar do meio ambiente. Direcionar o lixo de forma correta. Você já viu o quanto fica feio o local em que estamos quando ele está cheio de lixo? Pois é, além de atrapalhar o visual, o lixo lançado em lugar incorreto pode provocar diversos problemas, além dos que foram apontados no item anterior. O entupimento de bueiros, por exemplo. Tal fato faz com que durante as chuvas a água não escoe direto. O resultado, inundações, transbordamento de rios, inclusive os poluídos, doenças, etc. Depois de considerar isso tudo, reciclar. Reciclar é um gesto muito legal que uma pessoa pode fazer pelo meio ambiente. No entanto, para reciclar materiais, as indústrias também precisam de muita matéria-prima da natureza. Assim sendo, é importante primeiramente evitar o consumo exagerado e o desperdício e reaproveitar o que podemos para depois considerar a reciclagem. Para que o material seja reciclado, é bom que ele seja separado em local adequado. Na sua casa, por exemplo, você pode reservar um cantinho para
separar o papel e reaproveitar uma caixa de papelão para separar os outros materiais recicláveis, como plástico, vidro e alumínio lavados para impedir a proliferação de animais transmissores de doenças. Depois disso, tais materiais podem ser doados a um catador, a alguma instituição beneficente ou, caso sua cidade tenha, ao serviço de reciclagem local. Entregar para catadores é uma alternativa legal, porque permite que tais pessoas deixem de trabalhar nos lixões, tendo uma vida um pouco mais digna, já que não estarão mais expostas a um grande número de doenças e possibilidades de acidentes. Curiosidade: você sabia que conservação e preservação são expressões diferentes? Preservar significa deixar um local intocável, sem muitas alterações. Conservar significa utilizar o que temos, mas de forma racional, dando tempo para a natureza se recompor. Cuidar do meio ambiente, tal como conversamos nesse texto, está mais relacionado a conservar. Isso porque, como falamos, o consumo requer o uso da natureza, e desta forma não há como deixá-la intocável. Nesse contexto surgiu uma expressão, desenvolvimento sustentável, que significa a utilização dos recursos naturais sem comprometer quem vive hoje, nem as próximas gerações de seres vivos que habitarão nosso planeta Terra. Escrito por Mariana Araguaia, bióloga especialista em educação ambiental, equipe Escola Kids. Então, olha só, a partir do que a gente leu sobre os cuidados com o meio ambiente, a gente vai fazer uma reportagem. Fique atento a esses itens aqui da questão 1. Olha só. Você precisará ficar atento a alguns pontos necessários para produzir uma reportagem, para produzir uma boa reportagem, que deverá trazer respostas para as perguntas a seguir. O quê? O que foi que aconteceu? Você está falando sobre o quê? E aí vai da sua criatividade. Você pode falar sobre uma criança moradora de rua que catava lixo. Você pode falar sobre um local que fazia reciclagem. Enfim, fique à vontade. Use a sua criatividade para criar uma reportagem sobre esse tema. Então, o que aconteceu? Quando aconteceu? Quando você falar em tempo, em quando, não precisa, na reportagem, não precisa citar o dia exato. Foi tal dia, de tal mês, de tal ano. Você pode usar uma expressão mais generalizada, como semana passada, mês passado, há algum tempo. Onde aconteceu o fato? Onde foi que ele aconteceu? Foi no lixão, foi na rua, onde foi, qual foi o local? Fique à vontade para criar. Como aconteceu, por que o fato aconteceu e com quem ele aconteceu. Não esqueça desses detalhes, que é o que faz uma boa reportagem. Segunda questão, também é interessante pesquisar uma imagem para ilustrar a reportagem. Assim como tinha aquela imagem no texto que a gente acabou de ler de uma criança no lixo, né, uma imagem bem chocante, você tem que também colocar uma imagem na sua reportagem. E item 3, questão 3. Além dessa organização, você vai precisar estudar e entrevistar pessoas sobre o assunto para enriquecer seu texto. Em seus estudos e entrevistas, busque respostas para os questionamentos a seguir. O que aconteceria com os seres humanos se as plantas sumissem do planeta? O que é o desmatamento? Por que ele é prejudicial aos seres vivos? Quais são as atividades que os seres humanos praticam que mais contribuem para o desmatamento? Quais ações podemos fazer diariamente para contribuir com a preservação do meio ambiente? Então, você pode criar um personagem fictício e fazer essas perguntas a esse personagem. Pode usar alguém da sua família para responder, mas na sua reportagem você vai dar um nome fictício a essa pessoa e vai colocar ela dentro da sua reportagem de alguma maneira.
tá certo? Aí você pode colocar dentro da reportagem perguntas e respostas, essas perguntas com as respostas. Use a sua criatividade. Escrevendo o texto. Após organizar todos os dados pesquisados, é hora de escrever a sua reportagem. Para isso, use o anexo 5 da página 137 e o da 139. Note que o texto deverá ter vários parágrafos, conforme descrito nas instruções abaixo. Escreva um título, que deve ser centralizado de forma que apresente a ideia geral da sua reportagem. Elabore o primeiro parágrafo formado por uma breve frase, apresentando o assunto que será reportado. Escreva o segundo parágrafo com a descrição do assunto, relatando as informações que descobriu a respeito do desmatamento. Escreva um parágrafo sobre como as pessoas comuns podem evitar o desmatamento no dia a dia, indicando quais atitudes podem ajudar e quais são prejudiciais. Cite ainda como as pessoas podem se informar sobre isso. Transcreva uma das falas de um entrevistado e comente-a. Finalize com um parágrafo claro e objetivo. Na produção desse texto, você pode colocar a sua opinião sobre o acontecimento de forma clara e sem... Agora, você não pode usar expressões como eu acho, eu acredito, na minha opinião. Não coloque expressões desse tipo. Você afirma, tá? Então, se você ia dizer, por exemplo, eu acho que os seres humanos deveriam cuidar melhor da natureza. Tire simplesmente o eu acho, afirme, os seres humanos deveriam cuidar melhor da natureza. Então, mesmo quando você vai dar a sua opinião, você evita colocar o eu. Eu acho, eu acredito, ou mesmo sem o eu. Você tem que evitar, na minha opinião, acredito. Você não está falando sobre você, então você tem que dar a sua opinião, mas de uma forma afirmativa, tá certo? E sem muitos exageros, é só uma conclusão. E por último, pesquise uma imagem na internet para ilustrar sua reportagem e, com a ajuda dos familiares, imprima para acompanhar o texto. Troque o texto com um colega. Infelizmente, não dá para fazer isso agora, então você vai ter que analisar seu próprio texto. É um pouco mais difícil da gente perceber algumas inadequações quando é o nosso próprio texto. Mas peça a mamãe, peça alguém para dar uma olhada no seu texto e sugerir alguma melhoria, tá certo? Peça alguém para olhar o seu texto. Essa pessoa vai revisar a sua reportagem e, no caso, não tem como você revisar dele. Peça um adulto para revisar a sua reportagem. E, a seguir, você vai marcar um X nos quadrinhos de acordo com a sua resposta. Você colocou um título na sua reportagem? Sim. Atenção que todos os itens têm que ser sim, mas você tem que ser honesto na primeira escrita. Se tiver algo que você achar que é não, marque não. E na hora da reescrita, lá na página 139, aí você corrige. Então, você colocou o título, foi centralizado, o título tem a ver com o que você contou na reportagem? Tem a ver com o assunto? 2. Você escreveu uma introdução apresentando a ideia geral da reportagem? Você colocou onde e quando aconteceu o fato? Colocou o porquê, com quem e como o fato aconteceu? Organizou a estrutura do texto, deixando o texto adequado? Escreveu as palavras de forma correta? Escreveu com a letra legível, caprichou bastante na sua letra, ficou bonito, ficou legal. Se não tiver, você faz o segundo melhorando, certo? Você imprimiu uma imagem para ilustrar a notícia? Marque aí. Fazendo o texto circular. Agora que você terminou de escrever a versão final, é importante socializar as informações organizadas e produzidas por você com seus amigos e familiares. Mas antes, mostre a sua reportagem a um colega e leia a reportagem produzida por ele. Essa parte aqui não dá, mas peça alguém para ver o seu texto em casa. Mamãe, olha a minha reportagem, veja se está boa, me ajude aqui, titia, alguém que esteja na sua casa, papai.
Os textos produzidos por vocês foram sobre o mesmo fato, mas o que vocês fizeram de diferente? Isso a gente faria se estivesse em sala, né? A gente ia comparar o seu texto com os de um colega, o que vocês fizeram de diferente e tal. Não precisa fazer isso em casa. Perceberam que o mesmo fato pode ter olhares diferentes? Discutam esses pontos entre vocês. Depois de usar o texto, guarde com cuidado, pois você o usará na próxima sessão. Então, gente, não precisa destacar, tá? Deixe o anexo no livro mesmo, porque na volta eu vou querer receber esses anexos todos que a gente está fazendo agora, tá bom? Então, façam e deixem no próprio livro. E assim a gente concluiu o livro 1, né? Com essa reportagem, é a conclusão do 5º capítulo, terminou o livro 1. Próxima aula a gente vai usar o livro 2, tá certo? Então, estejam com eles em mãos na próxima videoaula de redação, livro 2. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau.